Irmãos, toda a mensagem requer um interlocutor, como os irmãos muito bem já sabem, e toda pregação precisa de um pregador. E todo pregador, por mais que ele tenha o seu jeito, e muitas vezes os pregadores, eles acabem imitando um ou outro pregador favorito que eles tenham também, ainda assim eles mantêm características que são bem peculiares. Eu me lembro no seminário de ter aula com um pastor já mais idoso, e ele veio contar uma das suas oportunidades, na verdade a sua primeira oportunidade como um pregador. E os irmãos podem imaginar que a primeira mensagem de pregadores, mesmo dos famosos, nunca é igual à mensagem que eles estão pregando nos dias de hoje. Ele disse que ele era ainda muito novo e ele foi convidado para pregar em uma igreja, e aí o nervosismo tomou conta e ele subiu ali ao púlpito de uma maneira em que ele se encontrava com tanto temor que ele não sabia o que fazer com as suas mãos, e a ansiedade estava assim latente, as pessoas conseguiam ver que ele estava muito ansioso. Então ele começou a se preocupar e ajustar a sua roupa, e ele ficava ajustando a roupa. Até que ele percebeu que se ele olhava para as pessoas causavam ainda mais ansiedade, então ele começou a arrumar a calça, e arrumar a calça, e arrumar a calça. E aí ele começou a perceber que a mensagem dele, que estava programada para 30 minutos, agora estava acabando com 10 minutos de pregação. E aquele nervosismo continua. Mas uma coisa chamou muito a atenção. Ele ficou surpreso que ao longo desse tempo, as pessoas estavam olhando assim, com um olhar fixo nele, fitas nele. E aí ele começou a pensar, então está tudo bem. Mas ele ainda estava nervoso. E ele continuava a arrumar a sua calça. Na verdade, quando ele se deu conta, as pessoas não estavam olhando para ele porque a mensagem era assim, digamos, tão boa, que aquilo que ele estava dizendo era surpreendente. Na verdade, ele não estava arrumando a calça, ele estava puxando a sua cueca para cima da calça. Ele estava tentando colocar a camisa para dentro da calça, e nesse processo, os irmãos podem imaginar que a situação foi um tanto quanto vexatória. Eu tenho certeza absoluta que esse sermão foi um sermão inesquecível, né? Pelos motivos errados, muito provavelmente. É interessante que o texto que nós vamos examinar, ele também traz um pregador um tanto quanto diferente. Eu diria que não se compara a esse tipo de pregador que eu acabei de mencionar, mas ele é alguém que aos nossos olhos, aos olhos da nossa época, é considerado no mínimo alguém inusitado, alguém caricato. Nós estamos aqui falando de João Batista. E João era alguém fora da curva, realmente, ele era alguém diferenciado, ele era alguém diferente de tudo aquilo que você já viu, ou já ouviu falar, ou já conheceu. Se nós nos recordarmos, nós estamos estudando o livro de Lucas, o nascimento de João, bem como o nascimento de Jesus, foi um nascimento sobrenatural. A vida de João foi uma vida exemplarmente diferenciada, mas ele tinha uma missão que era muito clara, uma missão específica. Ele era alguém diferente em todos os aspectos. Os seus meios eram completamente diferentes. A sua mensagem era uma mensagem ousada. A coragem que João tinha, e nós veremos isso na nossa próxima mensagem, era incomparável. O compromisso dele, inigualável. A sua fidelidade, a mais elevada de todas. Ele era alguém de fato singular, um homem verdadeiramente piedoso. Isso sem falar sobre a sua alimentação. Quem aqui não gosta de comer gafanhotos e mel silvestre no café da manhã, né? Ou então da sua vestimenta, como o texto de Mateus e também outros evangelhos dizem, ele gostava de se vestir com roupas feitas de pelo de camelos. Esse homem, esse pregador inusitado, ele nasceu com um propósito, e ninguém antes ou depois dele se compara a ele. Isso não sou eu que estou dizendo. O próprio Senhor Jesus disse isso. Mas João não era quem os judeus aguardavam.
Ele não era aquele Messias prometido que viria para solucionar todos os problemas que eles estavam passando. Ele era alguém apenas enviado e apontado, que apontaria para aquele que haveria de vir. E ele mesmo disse que ele não era digno de desatar as sandálias daquele que haveria de vir, o próprio Senhor Jesus Cristo. Então hoje pela manhã nós vamos voltar a nossa atenção ao 3º capítulo de Lucas, onde nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse pregador diferente, com métodos diferentes, especialmente sobre a sua mensagem. Então convido os irmãos a abrirem e lerem comigo ali em Lucas capítulo 3, a partir do versículo 1, e eu vou ler na NAA até o versículo de número 14, e assim diz a santa e inerrável palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que nós devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. Amém? Irmãos, toda boa história, ela começa em um local determinado, em um momento exato, e o contexto, ele faz toda a diferença. Se nós pensarmos nos contos de fada, e nós pensarmos em qualquer outro tipo de história, nós teremos ali, por exemplo, Era uma Vez. E aí as histórias reais de conquistas e desbravadores também começam com uma breve explicação do período e do local onde essas histórias ocorreram. E o nosso autor, Lucas, ele não nos decepciona nesse quesito. Ele volta a sua narrativa nos reapresentando um velho conhecido nosso, chamado João Batista. E assim como o Senhor Jesus, nós ouvimos muito sobre o seu nascimento. Mas desde o nascimento de João Batista até agora, nós não ouvimos falar absolutamente nada sobre essa figura icônica. Por agora, eu me refiro aqui a mais ou menos 30 anos de silêncio. Então Lucas reintroduz João Batista aos seus leitores, dando todas as coordenadas possíveis para nos apresentar aquele que haveria de apresentar o caminho para o Senhor, aquele que deveria nos conduzir por esse caminho de arrependimento ao Senhor. E é por isso então que ele começa o capítulo 3 como um historiador,
dando essas referências e esses marcos, dizendo o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Talvez você olhe para essa lista e pense assim: tá, e eu não conheço absolutamente nada sobre essas histórias e sobre esses nomes. Mas esses nomes e essas histórias são específicas e relevantes. Tibério César foi quem substituiu ou sucedeu César Augusto como imperador romano. Alguém de suma importância naquela época. Pôncio Pilatos, e não Pilates, tá bom? Era o governador da Judéia. Herodes não é uma referência a Herodes o Grande, mas sim a um dos seus filhos, a quem nós poderíamos chamar aqui, na verdade, no nosso contexto, de um prefeito, porque ele reinava sobre 1/4 de uma região. O reino havia sido dividido e 1/4 desse reino ficou debaixo do reinado de Herodes. O seu irmão Filipe, ele cuidava de outro 1/4, mais especificamente aqui da região da Itureia e de Traconites. E Lisânias tomava conta de uma região chamada Abilene. Nós não sabemos muito sobre esse personagem. Agora, o texto nos traz mais 2 nomes. Esses nomes também são interessantes. É o nome de Anás e o nome de Caifás. E os irmãos muito provavelmente se recordam desses 2 nomes. Agora a pergunta é: por que Lucas os cita aqui? E a resposta está óbvia. Ele diz que ambos eram sumos sacerdotes. Mas até onde eu sei, crescendo na igreja, só pode haver um sumo sacerdote e não 2. E eu sei disso. E Lucas faz essa menção para deixar claro também o que está acontecendo naquela época. Isso ele faz porque Anás era o sumo sacerdote para os judeus e ele foi retirado da sua posição e substituído pelo governo romano por Caifás, que era o seu genro. Então, Lucas, ele cita tudo isso para deixar claro que, enquanto tudo isso acontecia, no 15º ano do reinado de Tibério César, mais uma promessa de Deus foi cumprida. Essa promessa foi a promessa de que a palavra de Deus veio àquele que havia sido prometido no Antigo Testamento e aquele que prepararia o caminho do nosso Salvador. Então, no versículo 2, nós lemos: a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Como eu disse, a mensagem de hoje, ela fala sobre um pregador, e nenhum pregador que se preze é um pregador que fica falando de si ou por si mesmo, mas é alguém que fala da parte de Deus. E como cumprimento da promessa, nós temos aqui que a palavra de Deus veio até ele. A palavra de Deus o capacitou, o encheu. Deus então envia os seus servos, os seus pregadores, carregados com a sua palavra. Além disso, esse pregador, ele não era um pregador comum, com o qual nós estamos acostumados. Ele era um pregador que nós chamamos de pregador itinerante. E os locais que ele escolhia eram locais que aos nossos olhos jamais seriam escolhidos pelos pregadores da atualidade. Eram os locais menos prováveis. O versículo 3 diz que ele percorreu toda a região nas imediações do rio Jordão. E também a sua mensagem, aparentemente comum aos ouvidos dos reformados hoje em dia, era tudo menos comum. Na verdade, o que ele dizia eram palavras afrontadoras, desafiadoras. Ninguém que ouvia o que João estava dizendo poderia simplesmente falar: eu já ouvi isso outras vezes. Isso é algo comum, corriqueiro, tranquilo. Jamais.
Ainda no versículo 3, o texto diz que ele percorria essas imediações do Rio Jordão, pregando, note aí, o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Irmãos, o batismo não era algo comum pelo qual os judeus deveriam passar. E isso deve chamar a sua atenção. Mas os gentios, quando eles quisessem se tornar também parte do povo de Deus, aí sim eles deveriam ser batizados. Logo, a mensagem de arrependimento que João está proclamando, por meio de um batismo, era algo completamente contracultural para os seus compatriotas. O que João estava fazendo era algo completamente radical para o povo judeu. Dizer para um judeu que ele deveria se batizar era algo completamente alheio a tudo aquilo que ele havia observado e ouvido. Logo, esse batismo era de fato a evidência de um arrependimento. Afinal, qual judeu, em sã consciência, se submeteria ao batismo sem que de fato ele estivesse arrependido, para que ele pudesse chegar numa posição e se declarar humildemente perante todos que ele estava se arrependendo de alguma coisa? E além disso, ele respaldava o que ele estava fazendo aqui nas palavras do profeta Isaías. Lá no versículo 4 até o versículo 6, ele faz uma citação. Ele diz assim: conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, todos os vales serão aterrados, e todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Ao citar isso, a citar esses versículos, ele está aqui se identificando como esse que clama no deserto, como esse que anuncia a chegada do Messias prometido, para que se endireitem os seus caminhos. O pastor Hernandes Dias Lopes ele nos lembra que antes de os reis chegarem às províncias distantes do império, eles enviavam seus engenheiros, e o papel desses engenheiros era para que eles aplanassem o caminho, para que eles preparassem o caminho. Os montes, os vales precisavam virar planícies. Os caminhos tortos e fora de lugar precisavam ser endireitados e aplanados. O verdadeiro arrependimento, ele remove, então, os montes da soberba. Ele aterra os vales do desespero. Ele endireita os caminhos tortos do pecado, da hipocrisia. Ele coloca no lugar todas as áreas da vida que estão fora do propósito de Deus. Era isso que João estava proclamando. Era isso que João veio fazer. João era esse engenheiro, preparando o caminho para a chegada do Rei Jesus. Além disso, Lucas, ele acrescenta mais um detalhe agora no versículo 6, ao dizer que esse Messias, ele não viria apenas para o povo judeu. E glória a Deus por isso. Eis a razão de nós estarmos aqui reunidos. Ele veio também a nós, os gentios. Então o texto diz, a palavra de Deus veio a João e ele anunciava às pessoas. Anunciava o quê? Veja aí comigo a partir do versículo 7, a mensagem tranquila que ele anunciava. Olha como que ele começa a sua mensagem. Quisera eu começar a mensagem do jeito que João começou aqui, né? Raça de víboras. Meus irmãos iam atacar o sapato em mim, né? Alguns iam atacar outras coisas. Ele diz aqui, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Veja que fofo que João é. Veja como é que ele trata no versículo 8. Ele diz para eles, produzam frutos dignos de arrependimento. E se você cresceu na igreja, alguém falar para você, você não dá frutos,
eu não consigo enxergar que você é cristão. Como é que você se sente? É o que João está dizendo aqui. João está dizendo para eles, vocês dizem que dão frutos, eu não estou vendo frutos dignos de arrependimento. Ele diz, e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada no fogo. E o texto diz que, conforme o povo ia ouvindo o que ele tinha a dizer, eles ficavam, de fato, interessados e com dúvidas. Eles perguntavam as multidões a João, o que nós devemos fazer? O que nós temos que fazer? E ele respondia, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Já ouviram isso em algum outro local? Já ouviram alguma outra pessoa falar sobre isso? Quem tiver comida, faça o mesmo. Aí peguei alguns no pulo, né? Repartir a túnica, tudo bem. Agora, repartir a comida é um pouco mais difícil para outros, né? Os outros evangelhos, eles nos ajudam a entender que essas multidões que vinham até ele, questionavam, eram multidões compostas de diferentes grupos de pessoas. Essa referência à raça de víboras se referia aqui aos fariseus e aos saduceus. Isso está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 7. E nós precisamos lembrar que os fariseus, eles eram um grupo de estudiosos e também composto por políticos. Os saduceus eram os estudiosos e os ricos, as pessoas da elite. Mas também haviam pessoas comuns, o povão, o chão de fábrica. Aqui ele se refere às multidões. E então, do versículo 12 até o versículo 14, nós temos também os publicanos. E também nós temos a referência aos soldados, ou seja, aos funcionários públicos. E ele diz no versículo 12, também alguns publicanos chegaram para serem batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós? O que nós devemos fazer? E ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem-se com o salário que vocês recebem. E nos versículos seguintes, que nós veremos na nossa próxima mensagem, João, ele não para por aí. Ele prega também a um outro grupo específico, aos governantes, aqueles que estão no poder. O que nós podemos concluir da sua mensagem é o seguinte, eu cheguei a essa conclusão, o arrependimento é necessário, e não só isso, todos nós precisamos de arrependimento. Ele é necessário e todos, absolutamente todos, precisam de arrependimento. Ele pregou nas regiões do Jordão e gente de todo o canto veio ouvi-lo. E ele pregou a todo tipo de pessoa, ou seja, a pessoas comuns, a escribas, a fariseus, a publicanos, a soldados, a governantes. Ninguém escapa à mensagem de João. E talvez você pense, mas essa mensagem de João não é uma mensagem que serve para muita coisa. Afinal de contas, é uma mensagem antiga. Eu já ouvi essa mensagem, eu já conheço essa mensagem, eu não sou fariseu, eu não sou saduceu, eu não sou publicano, eu não sou soldado, eu não sou do governo. Então você é uma pessoa comum, como eu e como você. E você também precisa dessa mensagem. Afinal, é por isso que Lucas escreve e nos menciona isso, e menciona todo esse grupo de pessoas diferentes. E não só Lucas, Mateus também faz isso, Marcos também faz isso, João também faz isso. E a mensagem dele é clara. Qual que é a mensagem dele? A sua origem, a sua criação, a sua nacionalidade, a sua família, nada disso
estará a seu favor no dia do juízo final. Em outras palavras, o que João está pregando é que absolutamente nada disso pode te salvar. Você precisa de arrependimento. É por isso que ele disse no versículo 8, produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros, olha gente, o meu pai é Abraão, eu vim dessa linhagem, porque eu afirmo a vocês, e muito provavelmente ele olha para pedras ali no chão, e ele diz assim, Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Veja o alerta dele, não adianta você dizer que você é filho desse ou daquele, não adianta você dizer, olha, mas você sabe quem é meu pai? Eu uso essa técnica, né, quando as pessoas vêm me intimar. Eu falo, você sabe com quem você está falando? Elas não sabem, obviamente. Você sabe quem é o meu pai? Elas não sabem. Eu falo, meu pai é juiz. Deus é juiz, né? Não é verdade? Meu pai terreno não, mas Deus é juiz. Mas não é disso que João está falando. Ele está dizendo assim, não adianta você falar assim, o meu pai é crente, o meu pai é pastor. Olha, eu frequentei a igreja, eu servi na igreja, eu sirvo na igreja, eu canto no louvor, eu ensino na igreja. Afinal de contas, eu levei tantas pessoas a Cristo. Olha, os meus pais conheceram a Cristo por minha conta, porque eu levei o evangelho para casa. Eu cresci num lar cristão, eu fiz tantas viagens missionárias, doei o meu tempo. Eu doei tudo que eu tenho, dinheiro, sabedoria, conhecimento, fiz tudo em prol do Evangelho. E João está dizendo para você o seguinte, absolutamente nada disso serve. Se isso fosse queimado, não sobraria absolutamente nada, seria como palha. O batismo de João criava um povo de Deus, do povo de Deus. Não há salvação sem arrependimento. E o arrependimento, ele é pessoal. E ele precisa ser verdadeiro. Ele precisa ser genuíno. E outra coisa, arrependimento não é remorso. E eu sei que você já ouviu isso 1 milhão de vezes. A pergunta é se você já parou para avaliar de fato, se você vive como alguém que se arrependeu genuinamente, ou como alguém que, na verdade, tem muito remorso das coisas que você fez ou ainda continua fazendo. Irmãos, uma coisa é ficar triste segundo Deus, e uma coisa é a tristeza segundo o mundo. Uma coisa é você ficar triste por você ser pego no seu erro. A outra coisa é você se entristecer porque você está pecando, porque você está em pecado. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 7, versículo 10, o seguinte: a tristeza, segundo Deus, ela produz algo. Ela produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo, ela produz algo chocante, ela produz morte. Então aqui vale um alerta. Não acredite no seu maldito coração. Não acredite nas mentiras do seu coração. O seu coração é enganoso mais do que todas as coisas. Ele é fabuloso para te enganar. Ele tem um jeitinho peculiar de te convencer de que você não é tão ruim assim, de que a sua intenção foi a mais pura das intenções. Deixa eu dar aqui para você alguns exemplos bíblicos disso. Em Gênesis capítulo 4, nós temos ali o registro do primeiro assassinato. Caim então matou o seu irmão, porque ele teve inveja ao ver que Deus aprovou o sacrifício do seu irmão Abel. Então Deus julgou Caim, e esse julgamento, a palavra de Deus diz que foi tão severo, que Caim ficou profundamente angustiado. Olha o que ele diz lá em Gênesis 4, versículo 13.
meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Isso é sinal de angústia, é um sinal de pesar. Mas que tipo de pesar? Bom, 1 João 3,12 vai dizer que não é aquele arrependimento segundo Deus, mas foi um arrependimento segundo o mundo, porque de fato ele teve pesar, mas não se arrependeu. Outro exemplo, Esaú, o irmão mais velho de Jacó, ele sentiu-se ali pesaroso com a consideração inconsequente do seu direito de primogenitura, depois dele trocar o seu direito por um prato de lentilhas, irmãos. Ele trocou o seu direito por uma coisa que acabaria em alguns instantes. E o texto diz que ele chorou amargamente pela sua perda, mas ele não experimentou o verdadeiro quebrantamento e arrependimento. Está lá também em Hebreus 12, 16 e 17. Quando o profeta Elias, ele revelou a prática idólatra do rei Acabe, o rei fez o quê? O que todo rei arrependido faria, né? Eu não vou fazer as mesmas coisas. Eu não vou enganar o povo novamente, não é assim que os reis arrependidos dizem? Ele rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou, e dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Está lá em 1 Reis 21, 27. Isso era uma demonstração pública de remorso, era uma demonstração pública de tristeza. Mas, em 1 Reis 22, 6, o que fica claro é que ele continuou consultando os falsos profetas. Não houve arrependimento verdadeiro. Depois de trair o nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas também ficou com muito remorso. E como é que ele resolveu, o Judas, aliás, e como é que ele resolveu o seu problema? Da pior das maneiras, não buscando o arrependimento verdadeiro, mas foi lá e cometeu suicídio. Eu dei aqui 4 exemplos, e nós poderíamos falar de mais exemplos bíblicos ou extra-bíblicos. Mas veja como Paulo apresenta o arrependimento verdadeiro no versículo 11 de 2 Coríntios 7. Ele diz assim: vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus. Que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que desejo de punir o pecado ou culpado. Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto. Diferente do remorso, o arrependimento, ele marca seriedade, ele marca anseio na busca pela retidão. O arrependimento verdadeiro, ele alastra no coração um desejo que é incontestável de uma busca proativa de retidão, de fazer aquilo que é certo, de fazer aquilo que é bom. É por isso então que João dizia no versículo 8, produzam frutos dignos de arrependimento. Ele o faz com um ponto de exclamação. O seu arrependimento, se genuíno, ele vai gerar frutos. Irmãos, um arrependimento verdadeiro é um arrependimento que carrega algumas características. Eu posso citar aqui algumas delas. O arrependimento verdadeiro, ele busca a pureza, como nós lemos aqui em 2 Coríntios 7:11. Ele também é caracterizado por uma ira santa, uma indignação justa. Sabe quando você de fato se arrepende e você olha para outra pessoa e você fala para si mesmo muitas vezes: como que eu fui capaz de fazer isso? Como que eu falei isso? Você fica indignado de uma maneira santa. Há também uma busca de um temor santo, ou seja, é o medo que você tem de você repetir aquele pecado devido à sua fraqueza. É o cultivo de uma reverência profunda e permanente para com Deus. E tudo isso é proveniente em termos de um relacionamento santo para com Deus. Ou como o pastor John Street diz, o temor e o amor
são os dois lados de uma mesma moeda. Por que ele diz isso? Ele exemplifica, ele fala assim: o que você mais ama é o que você também mais temerá. Não é verdade que se nós amamos a nossa esposa ou o nosso marido, nós não vamos querer desagradar a nossa esposa e o nosso marido? É a mesma coisa com Deus. Se você de fato o ama, você não vai buscar desagradá-lo. Um arrependimento verdadeiro, ele é caracterizado por um anseio, por um desejo intenso e ardente de restaurar relacionamentos que foram quebrados, quebrantados pelo seu pecado, por aquilo que você cometeu. Em quinto lugar, um coração arrependido é um coração caracterizado pelo zelo. Lá no Salmo 139, versículos 21 e 22, diz assim: acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? O salmista falando. E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Nós temos que ter esse mesmo desejo, esse mesmo zelo por Deus. Se o seu coração é zeloso por Deus, então você também vai odiar qualquer pessoa ou qualquer coisa que envergonhe o nome de Deus. Por isso, um coração arrependido, ele tem um desejo ardente por justiça. Ou seja, ele não vai tentar se proteger, ele não vai tentar falar que a culpa não foi só minha, mas vai ser um coração disposto a entregar aquele que é justo e juiz, para que ele seja punido, que o seu pecado seja vingado. Ele não vai se importar com o preço pessoal que ele vai ter que pagar. Irmãos, é por isso que nós precisamos tomar cuidado. Se nós permitirmos sermos enganados pelo nosso coração, o que nos espera é aquilo que João declarou: aqueles que estavam indo para ele, e ele estava dizendo para eles: raça de víboras, vocês estão vivendo no alto engano. O que é esperado para vocês é só a ira vindoura. Agora, João ele vai além, e ele dá exemplos claros do que ele está dizendo aqui, quando eles perguntam para ele: quais são esses frutos de arrependimento? O que eu devo fazer então, João, para demonstrar esses frutos de arrependimento? E no versículo 11 ele diz: você deve repartir. No versículo 12 e 13 ele fala sobre não cobrar mais do que o estipulado. Você vê que é referente ao grupo que pergunta, aos pecados relacionados a essas pessoas. Também no versículo 13 ele fala aos soldados, e ele chama a nossa atenção, dizendo que eles não deveriam ser prepotentes, para que eles não mentissem, para que eles não fizessem então denúncias falsas, para que eles tivessem contentamento. Como que anda o seu coração nessas áreas? Lembra, ele falou a todos os grupos, e essa pergunta cabe a todos nós: como anda o seu coração nessas áreas? Não fosse a graça e a misericórdia de Deus, todos estaremos condenados em todas elas, em todas essas áreas. Sem arrependimento genuíno, nada disso seria ou é possível. Sem a humilhação de passar por esse batismo de arrependimento, não há como você desfrutar de perdão. Mas se essa é ou continua sendo a sua situação hoje, não se desespere, há solução. Irmãos, o Messias, a quem João estava preparando o caminho, ele viria, e ele traria um batismo contrário ao batismo de João, em certo sentido, porque não seria um batismo de água, representativo apenas de algo, mas ele traria ali um batismo sobrenatural, com fogo, um contraste ao batismo de água de João, e o Espírito Santo seria o selo
que cada um que fosse batizado pertence agora a Deus Pai, pertence ao povo verdadeiro de Deus, um povo de dentro de um povo. A pergunta é se você, de fato, já desfrutou disso. Em Cristo, nesse Messias prometido, há esperança para todos e há esperança para todo tipo de pecado. Há esperança para o judeu, há esperança para o gentil. Há esperança sim para os fariseus, para os saduceus, para os escribas, publicanos, ricos, e há também esperança para os pobres. Há esperança até para o servidor público. Quem dirá para o assalariado, para o patrão, para a dona de casa, para o aposentado, para a criança. Há esperança para adolescentes, para jovens. Há esperança para pessoas em meia idade. Há esperança para as pessoas que são idosas, aqueles que estão doentes, que estão afastados. Há esperança para todos em Cristo. Se há arrependimento verdadeiro, há esperança em Cristo. Porque nós temos a nossa esperança, e a nossa esperança é Cristo. E por isso nós podemos viver alegremente. Talvez você já tenha ouvido o Evangelho, crescido no Evangelho, mas não compreendeu com exatidão esse Evangelho. O alerta que o pastor Itamir Neves fez há anos nos lembra que, infelizmente, hoje é anunciado mais um outro tipo de evangelho, o chamado evangelho de adesão, aquele que você vai a Cristo e você permanece como você está, esperando que Deus derrame sobre você a sua multiforme bênção. E quem sabe, não é esse evangelho que você tem seguido, não é esse evangelho de adesão que você tem perseguido. Basta olhar para a situação das igrejas. O que não falta nos dias de hoje são igrejas grandes e completamente cheias de pessoas que aderiram àquela igreja, que agora fazem parte da celebração que é feita ali ou de qualquer outra coisa que é realizada ali. Mas o verdadeiro evangelho, o qual todos nós precisamos, não é esse evangelho de adesão. O que nós precisamos é do evangelho da conversão, aquele em que se é chamado por Cristo e uma verdadeira transformação é experimentada e é vivida. Essa verdadeira transformação, ela só vem por meio do arrependimento genuíno. E esse arrependimento genuíno vai te levar à busca de santificação. Irmãos, que nós possamos avaliar o nosso coração, não é o coração do seu próximo, é o seu coração. Avalie a sua situação diante disso. Se você tem buscado isso todos os dias, e se a resposta for negativa, arrependa-se e volte-se à nossa esperança, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Santo Deus, pedimos, ó Pai, dê-nos graça, dê-nos misericórdia. Faça, ó Deus, com que saiamos daqui incomodados, ó Pai, a avaliarmos a nossa situação perante o Senhor. Se estamos vivendo um evangelho de adesão ou um evangelho, ó Deus, de fato de conversão, de mudança radical, de santificação. É isso que nós pedimos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.